Olá, bom dia. Agradeço a você que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira, dia 7 de junho de 2013. São 10 horas. Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. E o tema de hoje é como elaborar uma publicidade eficiente, garantindo bons resultados nos seus negócios. Para tanto, nós estamos com um convidado especial, mas este é especial mesmo, viu, colega? É o nosso amigo, conselheiro efetivo do Cresce São Paulo, Dr. Luiz Carlos Quexigian. Ele é advogado, corretor de imóveis desde 1982, diretor-presidente da Mirante Imóveis há 28 anos. Vê que ele é jovem, já há 28 anos, cuidando da empresa Mirante. Então, ele começou cedo, é por isso que ele ficou rico, viu? Falando bem baixinho para vocês. Ele mantém 5 agências, sendo 4 aqui no estado de São Paulo, uma em Miami. Então, doutor Luiz Carlos, além das 5 agências, ele mantém outras empresas também. Então, já queria agradecer o nosso convidado de hoje, o conselheiro efetivo do Cresce, em nome do nosso presidente do Cresce São Paulo, Zé Augusto Viana Neto, toda a sua diretoria, né? A disponibilidade do doutor Luiz em ter que quebrar a sua agenda para poder estar nos orientando sobre como fazer uma publicidade eficiente. Prova disso que ele está aqui porque ele é um empresário de sucesso. Imagine que se fôssemos trazer um publicitário aqui, obviamente esse publicitário iria vender o quê? Iria vender a agência dele. Então nós estamos trazendo coisas práticas, um empresário de sucesso para orientar como ele chegou neste seu ranking como corretor de imóveis, advogados e empresário no ramo imobiliário. Ok? Então, doutor Luiz, muito bom dia. Obrigado por sua presença aqui. Está esclarecendo toda a questão de publicidade aos nossos colegas brasileiros. Eu que agradeço, Gilberto. Eu que agradeço a oportunidade de estar trocando com os amigos, com os colegas, um pouco da experiência acumulada nesses 35 anos de corretagem e 28 anos como diretor da Mirante. Tá? É como você falou muito bem, publicidade é um fator muito sério e preponderante na área imobiliária, em específico para corretores e donos de imobiliária, porque publicidade não é gasto, publicidade é investimento. Olha lá, publicidade é investimento, colegas. Então vamos aqui a uma primeira colocação. Só lembrando que as perguntas já estão abertas. Quiser mandar a sua pergunta, você clica aí, fale com a TV Cresce. Se quiser participar aqui, fazer um chat com o programa, você clica aqui do seu lado esquerdo. Ou mande a sua pergunta, diga o seu nome e o nome da sua cidade, ok? Então, a partir deste momento, as perguntas já estão abertas. Aguardo a sua pergunta, que o doutor Luiz Carlos irá responder ao vivo para você a sua pergunta. Mas vamos fazer a primeira colocação. Você, colega que está pensando em abrir uma imobiliária, vamos fazer uma colocação aqui ao doutor Luiz sobre esta questão. Localização da imobiliária, doutor Luiz, minimiza a questão de investimento em publicidade? Com certeza, Gilberto. Com certeza o fato de você colocar sua imobiliária, o seu escritório imobiliário, numa rua de movimento, numa grande avenida, barateia muito o fator gastos com publicidade. Veja bem, quando se fala um local de movimento, é porque o profissional precisa ser visto. Está num local realmente bom, como o doutor Luiz acabou de falar, você está sendo visto pelo público que passa em frente ao seu escritório. É óbvio que você vai ter um movimento maior do que uma rua transversal, ok? Então vamos ver agora uma questão de verba para a publicidade. Doutor Luiz, planejamento. No planejamento que o colega poderá criar, deve existir um percentual que ele deve reservar para a publicidade de acordo com a remuneração, de acordo com o honorário que ele recebe. Esse percentual, quanto seria o correto, doutor Luiz? Bem colocado isso, Gilberto. Muitos corretores, muitos empresários esquecem do fator preponderante que é a publicidade. Isso depende, esse percentual depende de imobiliária para imobiliária e do tamanho da imobiliária, vamos pensar assim. Mas, de um modo geral, eu aconselharia em torno de 5%. 5% do valor que você recebe do bruto, separe. Deixe, na verdade, para reinvestir na área de publicidade. 5% não é muito, mas
a publicidade é publicidade. Se você não fizer publicidade, ninguém vai te ver. É por isso que existe esse investimento, né? Não é despesa, é investimento. E quando a gente fala em publicidade, podemos dizer, Dr. Luiz, nós temos dois tipos de publicidade, né? Anunciar direto a nossa mercadoria, o nosso produto, ou a institucional da imobiliária. Então eu pergunto, proporcionalmente, em qual das duas devemos investir mais, doutor Luiz? Com certeza, Gilberto, a gente deve investir mais na venda do produto, porque a venda do produto, o retorno do investimento em publicidade é mais rápido. Quando você investe no institucional, esse retorno existe, mas é a médio e longo prazo. Tem alguns escritórios imobiliários, tem alguns corretores que precisam propriamente vender o produto. E para vender o produto, nada mais certo que anunciar diretamente o produto em si. Então, fazer a publicidade, não é? Publicando a sua mercadoria. Então, ficaria, vamos dizer, minimizaria também o seu gasto e você vai começando a ficar conhecido no mercado imobiliário, que isso é importantíssimo, gente. Tratar bem o cliente, manter o cadastro do seu cliente, isto é importante. Nunca esqueça do seu cliente, independente se ele comprou ou não o imóvel com você. Lembre-se sempre dele, principalmente no dia que ele faz aniversário, porque aí você vai estar fazendo com que ele lembre de você. A hora que ele precisar de alguma coisa do mercado imobiliário, ele estará lhe procurando. Não é isso, doutor Luiz? Outra coisa que é importante lembrar, Gilberto, que para qualquer tipo de publicidade que você faz relativa a um imóvel, tem que ter uma autorização de publicidade por escrito. Olha, bem lembrado, hein? Muito bem lembrado. A autorização, porque isto ele está na nossa lei 6.530. A autorização não quer dizer uma exclusividade, uma autorização. Normalmente, vamos ver agora uma outra questão aqui. Normalmente, para dar publicidade à mercadoria, muitos corretores imobiliários, eles utilizam de placa de vende-se. Não? Entre anúncio, placa, faixa, banner, o que mais dá retorno, doutor Luiz? Placa, faixa e banner, para mim, literalmente é a mesma coisa. Entre anúncio e placa, com certeza a placa ainda dá muito mais retorno. Tá? O que a gente precisa tomar cuidado, isso eu tomo cuidado dentro da minha imobiliária, é aquela poluição visual. É um imóvel com 2, 3, 4, 5 placas. Isso, na verdade, além de desvalorizar o imóvel, na verdade, te coloca numa concorrência que eu não gosto muito de participar. Então, tente, dentro do possível, trabalhar com uma placa única, fazer um trabalho diferenciado e, com isso, com certeza, você vai ter retorno. Luiz, quando a gente fala em anúncio, jornal é uma janela muito pequena e nós precisamos vender um produto de um valor altíssimo. Aí eu faço uma colocação aqui em nome de todos os nossos colegas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, 7 de junho de 2013. O que dá mais retorno são anúncios por linha ou aqueles anúncios por centímetro coluna, que até é um pouco mais caro, acredito eu? É importante tocar nisso, Gilberto. Tem alguns corretores que usam isso e é proibido até pela nossa legislação. Tem alguns corretores que preferem a linha e colocam no seu nome o telefone, não colocando o Cresce, para assim, na verdade, pegar aquele cliente que prefere comprar sem um corretor. Tá? Nesse caso, não tem como fugir da linha. Mas eu, como empresário, eu, como corretor de imóveis, eu prefiro, na verdade, a centimetragem, uma vez que você tem que colocar alguns dados que, se você for pela linha, além de poluir, acaba não sobrando muito. Você é obrigatório colocar número do seu Cresce, seu telefone, muitas vezes a referência e dados básicos. Então, se for pela linha, polui e acaba não dando para nada. Olha, que importante. Quando ele falou agora, os anúncios por linha. Para você divulgar o seu telefone, o seu e-mail, o seu site, o seu Cresce, lá se vão de 3 a 4 linhas. Precisamos pensar bem se não seria mais vantajoso fazer por centímetro coluna. Porque, imagine, só para você colocar a sua marca no por linha não dá, você vai ter que escrever. Aí você pode vender a sua marca também. Isso é importantíssimo, né? E quando você faz por linha, olha, doutor Luiz, a gente tem visto anúncios assim. A pessoa gasta de 3 a 4 linhas só para vender o nome dele, o número do Cresce, o telefone dele, o e-mail dele. E resta, às vezes ele quer economizar na linha, resta pouca linha para ele falar do imóvel. Será que não é uma maneira de investir o dinheiro nesse aspecto? Sabe o que acompanha, Gilberto? Na verdade, o corretor tem que ter em mente que muitas vezes o anúncio que ele faz não é para vender aquele imóvel. O anúncio é para trazer o cliente até ele, tá?
Então, o que acontece? E às vezes ele fica tão preocupado em economizar espaço, tão preocupado em falar daquele imóvel, e aí ele usa certas abreviações, certos termos, que o cliente, o comprador não conhece. Então, o anúncio não tem que ser feito para nós. O anúncio tem que ser feito para um leigo que, quando ler aquele anúncio, chame a atenção e provoque a ligação para o corretor ou para a imobiliária. Olha, que detalhe importante, quando se faz anúncio, principalmente anúncio por linha. Falou em abreviatura. E a gente, às vezes, pega o jornal, nós que somos corretores, às vezes a gente não entendemos o que o colega quis dizer, que ele abrevia tanto para poder querer, vamos dizer, escrever bastante abreviando, eu acho que acaba atrapalhando. Então, segundo, já como disse o doutor Luiz, abreviar demais não é bom. É a mesma coisa, se eu vejo anúncio de carro, às vezes eu não entendo nada, eles põem lá, VT, TT, eu não sei nada do que é isso. Imagine só, eu como o leitor, eu tenho que entender, porque se eu não entender, esse anúncio vai passar batido, sabendo que a durabilidade de um anúncio, eu costumo dizer assim, não sei se o doutor Luiz vai concordar, qual é a durabilidade de tempo de você estar inserindo o seu anúncio no jornal? Na minha opinião, é até ele virar a página. Estou correto, doutor Luiz? Eu tenho até uma brincadeira, Gilberto, que eu falo que o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. E é isso mesmo. O Gilberto está bem correto. E outra coisa que a gente precisa se preocupar, moçada. Se você pega um jornal, não importa a região de São Paulo, se você pega um jornal num domingo, num sábado, a quantidade de ofertas que tem naquele jornal é algo absurdo. Chega a poluir o jornal. Então, na hora de fazer o anúncio, capriche, faça com amor, faça com carinho, faça, na verdade, mostrando que aquele imóvel que você está responsável pela venda tem um tique a mais, tem um valor a mais. Porque senão vai cair na seara comum e com certeza não vai tocar o telefone. Não tocando o telefone, você não tem o cliente. Não tendo o cliente, você não faz a venda. É verdade, não dá movimento no seu escritório. O seu escritório precisa de movimento. O telefone tem que tocar diariamente. Oxalá que você possa dizer, preciso pegar mais 2, 3 telefones. Já ter uma central telefônica com todo aquele controle de ligação, porque hoje tem, né? Como tem a rede hoteleira, você tem quantas ligações você recebe, quanto tempo demorou, por aí vai. Isso é importante. Agora, as perguntas estão abertas, colega. Façam a sua pergunta, aproveite que nós estamos com um especialista, uma pessoa na prática, como ele chegou no sucesso através da publicidade. É óbvio que é através da publicidade, porque senão ninguém vende a sua imagem, ninguém vende a sua empresa, é somente a publicidade, ok? Então, estou esperando a sua pergunta. Colega, eu vou repetir de novo. Na hora de fazer o anúncio, saia da mesmice. Se você pega apartamento, 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem, saia dessa mesmice. Na verdade, o que acontece? Mostra vista panorâmica, lareira, sacada gourmet, ou seja, na verdade, dá uma dourada na pílula. Esse é o primeiro passo, quer seja no jornal, na revista ou na internet. É o primeiro passo para você atrair o cliente. Eu vejo no dia a dia muito anúncio frio, gelado, bege, ou o nome que você quiser dar. Olha, que interessante. Normalmente a gente vê, né? 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, garagem. Então, o doutor Luiz acabou de falar, saia da mesmice. Olha que coisa importante. O que é importante na mercadoria que você captou e vai anunciar? O que tem de diferencial? É isso que você está dizendo, não é? Eu digo até mais, Gilberto. Eu e você temos alguns anos de ramo e eu acho que esse programa está sendo assistido por alguns novatos, por alguns corretores que estão chegando. Conheça o imóvel. O maior pecado de um corretor de imóveis é querer vender um imóvel sem conhecer. Conheça o imóvel. Na verdade, você acha que vai perder tempo e gasolina? Você não está perdendo. Você literalmente está investindo. A gente só consegue vender o que a gente compra primeiro. Conheça os imóveis antes de fazer o anúncio. Conheça o imóvel antes de mostrar para o seu cliente. Vamos dar um detalhe importante. Vamos até sair um pouquinho fora só para dar uma clareada na sua mente, que tem uma imobiliária ou pretende montar a sua imobiliária. Queria fazer uma colocação aqui ao doutor Luiz, né? Para a publicidade, nós vamos reservar 5%, como ele disse. Porém, quando a gente vai montar uma imobiliária, nós temos outros diversos tipos de investimentos e despesas. Por exemplo, locação, telefone, investimento em sistema, máquina de computador, notebook. Então, teria como dar uma orientada, doutor Luiz, para o nosso colega,
nessa questão, por exemplo, de material de escritório, como é que ele faria o planejamento dele? 5% para publicidade, X% para aluguel, tantos por cento para telefone. Por que eu pergunto isso? Porque a pessoa tem que saber, o empresário ele tem que saber onde ele está pecando para poder cobrar a equipe dele. Só lembrando que o doutor Luiz mantém uma equipe de mais de 150 profissionais, não é mole não, hein? Olha lá, tem que ter um controle fantástico, porque senão que se vai de absurdo o telefone é brincadeira. Se não tiver um controle, o pessoal abusa do telefone, então tem que ter um controle e saber onde está o erro para que haja cobrança. Como é que poderia colaborar com o nosso colega dando esta orientação? Gilberto, responder essa pergunta é muito complexo, porque depende do tamanho do escritório, de uma série de fatores. O que eu posso te falar, a Mirante hoje é grande, mas ela começou pequena. E, na verdade, as duas grandes despesas na área imobiliária, numa imobiliária, é telefone e publicidade. Tá? Publicidade, na verdade, sempre você tem que fazer pesquisa, saber de onde vem seu cliente. Na verdade, quando a gente fala em cliente também, é a qualidade do cliente. Não adianta ter quantidade se não tiver qualidade. Para cada venda que teu escritório realizar, para cada venda que você realizar, na verdade, veja a origem desse cliente. De acordo com você desenhando um gráfico, desenhando uma planilha, aquele que te dá mais origem é aquele onde você deve investir mais dinheiro. Telefonia. Telefonia hoje, graças a Deus, diferente de antigamente, existe uma concorrência mais acirrada entre as companhias. Então, tente negociar bons pacotes, chame as companhias, não importa uma ou importa outra, mas tente comprar minutagens da menor maneira possível. Outra coisa que eu faço, isso já depende de um escritório um pouco maior, o que acontece? Coloca um bilhetador na sua linha telefônica. Você consegue saber qual ramal está usando o telefone, para onde está ligando. Faça um controle das contas. Por incrível que pareça, eu pego todas as contas do meu escritório. Existe um funcionário que debruça sobre aquelas ligações mais extensas. Vira e mexe tem interurbanos. Por que foi feito interurbano? Vira e mexe você vê ligações de meia hora, 40, 45 minutos para celular. Você vai atrás e você descobre que aquele celular é da namorada do corretor, da mulher do corretor. Então, eu acho que, na verdade, na hora que você pega a tua comissão, você paga a comissão do corretor, gerente, diretor, indicador, paga impostos que não são pequenos, sobra muito pouco para a imobiliária. Se nesse muito pouco você, na verdade, não tiver mão de ferro e você não olhar gasto a gasto, com certeza você não terá sucesso. É importante quanto você ganha, mas mais importante ainda é ver quanto você gasta. Respondendo a pergunta do Gilberto, o que eu diria? Gasta 5% com publicidade, gasta mais ou menos aí uns 5% com telefonia, gasta uns 5% mais ou menos aí com instalações, com equipamentos, e o resto tem que deixar para o lucro, senão não vale a pena ser empresário. Muito bem, vamos tecer um comentário agora sobre o corretor autônomo. Né? O corretor autônomo ele trabalha muito com cartão de visita, né, doutor Luiz? Então, eu estive vendo uma matéria, não me lembro se foi jornal ou revista, que fica legal a pessoa, vamos dizer, para vender a sua imagem, colocar no cartão de visita a foto. Está correto isso? Muito, Gilberto. Por incrível que pareça, nós estamos em Miami, vai fazer um ano. Em Miami, todo corretor de imóveis, quer seja no anúncio, quer seja no cartão de visita, ele coloca a sua imagem. Eu diria que isso é uma tendência no Brasil, e isso, além de trazer credibilidade, vem de segurança, tá? Infelizmente, tem muito meliante por aí que se passa por corretor de imóveis, às vezes vai até a tua imobiliária, pega um cartão seu, pega um cartão de um corretor seu e usa esse cartão para adentrar numa residência, para adentrar num prédio. Então, eu acho que tudo que a gente puder fazer para vender segurança para os nossos clientes é bem-vindo. E, com certeza, você manter uma fotografia sua num cartão de visita ou num anúncio é tendência e vem de segurança e credibilidade. Mal intencionado jamais vai colocar a fotografia dele num cartão de visita, né? Uma boa tirada essa. E não é só isso, né? Não é só isso, diretor. Vamos lembrar também que existem os pseudos corretores. É uma praga que a gente briga ano a ano, dia a dia, minuto a minuto, e com certeza só vai colocar fotografia num anúncio ou fotografia num cartão o corretor devidamente credenciado junto ao conselho. Vamos ver uma outra questão aqui. Redes sociais, internet, isso são bons investimentos. Eu acho que nesse mundo globalizado, isso já é uma obrigação, independente se a pessoa é um corretor autônomo ou tem imobiliária pequena, média ou grande, tem que investir nisso, não tem? Eu estenderia um pouquinho mais, diretor, se você permitisse. Na verdade, a internet é uma realidade.
Vejo alguns colegas nossos que têm as nossas idades aí girando em torno de 50, 60 anos e fala para mim, poxa Luiz, eu não consigo nem chegar perto do micro-ondas, quanto mais um computador. Eu acho que tem que se atualizar, a internet na verdade tem uma velocidade absurda, tem um poder de venda absurdo, toma cuidado só com a sua imagem. Rede social, você literalmente você está no Big Brother, o tempo todo você está numa vitrine. Outra coisa que eu falo, apesar de na verdade a internet ser uma realidade, eu tenho muito medo com o tempo que os corretores perdem com ela. Eu falo que, na verdade, é a perda de foco. Eu até brinco dentro da minha imobiliária que a internet hoje é que nem um antibiótico. Se não tomar, o paciente morre. Se tomar demais, o paciente morre também. Porque você vê que corretores, às vezes, perdem muito tempo do seu dia em redes sociais, em YouTube, em Facebook e tudo mais. Então, a internet é uma realidade, tem que investir nela, mas tome cuidado com a perda de foco. Luiz, por sua experiência, veículo de comunicação, quais são os melhores veículos para se publicar o anúncio para vender a mercadoria, o produto que o corretor tem em mãos? Jornal, revista, coloca na internet, tem algum que seja mais específico, melhor, que dá um retorno positivo para o corretor? Tem sim, Gilberto, tem sim. Eu, na verdade, eu gosto muito dessas revistas especializadas. Tá? Toda a região costuma ter uma revista especializada. Em São Paulo, na grande São Paulo, de modo geral, nós temos a revista Qual. Porque eu parto da prisma que o cliente que pega uma revista daquela, ele não pega para ver horóscopo, ele não pega para ver futebol, ele pega literalmente interessado em alguma coisa. Então, revista especializada, eu diria que é a número 1. Número 2, sem sombra de dúvida, é a internet. Você ter um bom portal, você ter um bom site, você apostar em redes sociais, você, na verdade, caminhar pela internet bem assessorado. Por último, eu falaria que é o jornal. Como é muito volátil, o jornal de hoje, amanhã já está no lixo. Luiz, você tem um escritório em Miami. E como é que funciona essa questão de Miami? Que conselho você daria? Você faz parceria com os colegas? Porque não é todos os corretores tem Miami, são pouquíssimos corretores do Brasil que tem, né, imobiliária em Miami. Então, como é que seria isso? O que você falaria sobre essa questão de Miami? É um bom mercado? Vamos fazer um comparativo com o nosso, se você aceita a parceria, caso algum colega até do Brasil tenha algum cliente, possa conversar contigo. Pode falar a respeito disso para nós? Gilberto, hoje Miami é um mercado maravilhoso. Os preços estão bons, financiamento para brasileiro está de portas abertas, juros baixos, 4,5% ao ano. Faço parceria, sim, com brasileiros. E para montar, na verdade, uma Mirante Miami, eu montei também sociedade com corretor americano, porque o nosso cresce, a nossa OAB ou qualquer outro documento que a gente tenha no Brasil não tem validade nos Estados Unidos. Então, o que eu diria hoje, Miami, não aposte todas as suas fichas em Miami. Primeiro que eu acredito que seja um mercado de 2 ou 3 anos, porque daqui a 2 ou 3 anos vai estar com o preço que estava anteriormente e já não começa a ser um bom negócio. Mas o que eu diria hoje é para você oferecer. Não gaste anúncio com isso, mas com certeza, na sua carteira, você tem alguns compradores com potencial e interesse em comprar em Miami, e se você não oferecer, daqui a pouco ele vai falar, comprei em Miami, e você fala, pô, perdi essa oportunidade. Olha aí, e é verdade mesmo, né? O trem passou e você não pegou ele. Então, nós temos que fazer esse tipo de abordagem. Você tem clientes com potencial que queira investir, não é só investir, tem muita gente que mantém duas residências, uma aqui e a outra lá. Então, o doutor Luiz aqui disponibiliza, faz essa parceria. E lá como é que funciona? Negócio de honorário, como é que se paga lá? O corretor, vamos dizer, se eu te indicar um cliente, eu só estou apenas te indicando. Você repassaria, vamos dizer, para o corretor um percentual, seria qual esse percentual por uma indicação, por exemplo? O sistema de comissão lá, Gilberto, é totalmente diferente do nosso. Lá eles trabalham 100% com exclusividade. O captador lá ganha metade da comissão e o corretor vendedor ganha metade. Eles têm uma central, o imóvel que é colocado à venda na tua imobiliária, ao mesmo tempo está na minha, Gilberto. E assim sucessivamente. Então a gente recebe sempre em torno de 3%, porque 3% fica retido nos Estados Unidos para os captadores de lá. Dos 3% que eu recebo, eu faço um 50% com vocês. Olha, que beleza, hein? Divisão, 50% por esta indicação. Então, já estamos chegando ao final do nosso programa desta sexta-feira, dia 7 de junho de 2013. E eu gostaria de deixar a palavra aberta para que você possa fazer as suas considerações finais.
Você é até um pouco repetitivo, colega, mas é o que eu falo para vocês sempre. Não é porque você está com muito cliente ou porque na sua imobiliária já está, na verdade, com uma boa visualização, que você deve ou pode parar com publicidade. Você tem que estar sempre em evidência. Você não sabe a hora, você não sabe na onde seu cliente está. E qualquer bobeada que porventura você dá, o seu colega, o concorrente ou uma congênere pode pegar aquele cliente que estava indo para a sua imobiliária. Então, dentro das possibilidades, dentro da condição financeira que você tenha, aposte em tudo. Aposte em placa, aposte em cartão e portaria, aposte, na verdade, em revista, jornal, internet. O importante é ser visto. Quem não é visto, não é lembrado. Queria já agradecer os colegas que nos acompanharam nesta manhã de sexta-feira. Colegas de Santo André, Itatiba, Barueri, Mogi Guaçu, Ibiúna, Boituva, Campinas, Uberaba, em Minas Gerais, a todos os mineiros, um forte abraço aqui dos seus colegas de São Paulo, São José dos Campos, Taboão da Serra, Campinas, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Taubaté, Rio Claro, Iguape, Jacareí, Guareí, muita gente aqui de São Paulo, Araçatuba. Eu agradeço a companhia de vocês, a carona que nos deram nesta sexta-feira, né? E vou esperar vocês na próxima sexta-feira. Então, nós vamos ter temas importantes que interessam para você, colega corretor brasileiro. Okay? Então, em nome do novo presidente do Caixa São Paulo, José Augusto Benané, toda a diretoria, Luiz, muito obrigado por estar aqui disponibilizando o seu tempo, seu precioso tempo na agenda e estar aí colaborando com todos os corretores que nos acompanham nesta manhã. E esta gravação vai ficar lá na TV Cresce, para que você possa, você, colega, possa até indicar a outro colega para assistir, né, a gravação desta edição do Cresce Esclarece, tá bom? Então, tenham todos vocês uma boa sexta-feira, um final de semana maravilhoso. Lembrando, cliente para Miami, está aqui, disponibilizado aqui o nosso colega, conselheiro efetivo, corretor de imóveis, Dr. Luiz Carlos Quetidiano, que está disponível aí. Se quiser, pode passar o seu telefone e e-mail, o que você tiver, pode passar para a gente coloca depois. A parceria não está aberta só em Miami, está aberta em toda São Paulo. Meu e-mail é quexixian@mirante.com.br. Meu telefone 2971-7900, São Paulo. Espero você na próxima sexta-feira, ok? Até lá e bons negócios. Tchau.